Olá, tudo bem? Meu nome é Matheus Henrique, do canal Autocrítica da Direita. Hoje eu vou falar um pouco sobre essa questão aí do terraplanismo, que infelizmente ganhou uma certa dimensão aí. Vou ter que comentar sobre isso. No começo eu não acreditava que existia um movimento terraplanista e eu achava que isso na verdade era um espantalho que as pessoas criaram só para poder deslegitimar todo o movimento de contestação e crítica ao método científico. Que aí eles poderiam, todo mundo que, não, eu não concordo 100% com o método científico, tenho reservas, então você já pode colocar lá o rótulo de terraplanista e acabou a discussão. Eu achava que o negócio de terraplanista era um movimento que próprios cientificistas tinham criado só para criar um espantalho para poder calar a boca de todo mundo que não concordasse 100% com o método científico. E aí, quando eu vi que isso existia mesmo, eu fiquei surpreso e tal. E, infelizmente, eu vejo que isso aí tem um problema que acaba gerando consequências aí para a direita, para as bases intelectuais da direita. E que posteriormente eu vou dizer por quê, né? É que, com o começo de tudo, que essa questão aí da Terra plana contra o cientificismo, na verdade, o que ninguém percebe é a filosofia que existe por trás da possível legitimação aí da ideia da Terra plana. E qual que é a discussão teórica aí por trás disso aí. E aí acontece o seguinte, acontece que isso aí se relaciona ao intuicionismo, infelizmente, a uma espécie de modelo desvirtuado do intuicionismo, eu acredito. Eu vou dizer por quê. Porque acontece que a ideia do intuicionismo é que tudo que você percebe intelectualmente é a percepção da presença de algo. Então, não é, vamos dizer, a coerência lógica de alguma coisa e tal, a justificativa lógica de uma ideia que vai dizer se aquilo é verdade ou não. Aliás, pode ser isso, mas antes disso, sempre existe precedente a percepção da presença de algo. Se você já faz a equação, o cálculo mais complexo de tudo, ele só é válido porque você percebe ali a presença da veracidade daquelas relações. Então, que é a percepção que é o ponto de partida para todo discurso ser considerado verdadeiro. E acontece que essa valorização aí da percepção é confundida com o anti-intelectualismo. Mas acontece que não é isso pelo seguinte: pela fundamentação do Olavo de Carvalho, ele fala que o intuicionismo, na verdade, é uma coisa que estava pressuposta em toda a filosofia cristã e de raiz aristotélica, e acredito que platônica também, mas que estava servindo como base para toda a escolástica. Só que era uma coisa que naquela época era tão óbvio que eles não precisavam nem dizer. Então ninguém explicitava o negócio do intuicionismo. Assim como os quatro discursos. Ninguém explicitava os quatro discursos. São Tomás de Aquino e os outros estudiosos aristotélicos lá, que parece que conheciam isso, não explicitavam porque era desnecessário, mas aquilo estava implícito na obra deles. Então, acaba que a ideia do intuicionismo, ela acaba ganhando importância, e a defesa dessa ideia ganha importância, e acaba se relacionando com a ideia do espectro político da direita, que é uma coisa que ninguém percebe, que aparentemente, né, você dizer, não, terra plana é negócio de discussão de direita e esquerda, o que tem a ver uma coisa com a outra? Aí geralmente a pessoa tem uma noção superficial do que tem a ver, a pessoa tem uma noção de que isso tem a ver com a direita, porque o pessoal que acredita na terra plana são esses reacionários aí, católicos, fundamentalistas, malucos e não sei o quê. E então esse pessoal é de direita. Então terra plana é uma das coisas que é usada para servir como um argumento que é usado para fazer o pessoal da direita aí ser alvo de chacota e tudo mais. Mas na verdade o que tem por trás disso é algo mais profundo, que é a discussão entre o intuicionismo e a ideia, vamos dizer, o chamado intelectualismo. E por que eu acho que a dicotomia de intuicionismo e intelectualismo, como se o intuicionismo fosse um anti-intelectualismo, está errado. Mas, ao mesmo tempo, que percepções que eu considero
rasas aí do intuicionismo podem gerar problemas muito graves, como esse caso aí da Terra plana. E por que eu acho que essas interpretações aí do intuicionismo são erradas? Vou tentar explicar isso. Basicamente, né, essa ideia de que todo conhecimento que você adquire a partir da percepção da presença de algo, e não são propriamente as relações lógicas de uma demonstração, etc., que vão dizer se aquilo é verdade ou não. Não são as relações a priorísticas da inteligência do sujeito, como pretendia mais ou menos o kantismo, que ia dizer que aquilo é certo ou não, mas é o próprio sujeito, aliás, o próprio objeto, a própria forma como o objeto se apresenta a partir do pressuposto realista e como ele se apresenta, como você percebe a forma como o objeto se apresenta a partir dessa percepção que vai ser chamada aí de intuição, que não é uma sacação que você tem, um insight assim, místico de alguma coisa, mas é simplesmente a percepção da presença de algo. No termo aí para a filosofia. Então vai ser essa percepção da presença de algo que vai legitimar aquilo. E aí o Olavo fala que isso já era pressuposto de toda a filosofia clássica, platônica, aristotélica e filosofia medieval cristã, e que isso é importante. Naquela época ninguém precisava falar, porque era uma coisa óbvia, mas hoje é importante você explicitar isso, porque é uma coisa que permite que a filosofia cristã e escolástica e aristotélica e tudo mais se diferencie da filosofia contemporânea. Porque para a filosofia contemporânea, vamos dizer, essa valorização da percepção do sujeito, ela acaba se tornando inviável, porque a filosofia contemporânea se baseou numa exacerbação do fato da existência de um distanciamento inevitável da percepção do sujeito para a realidade. Então, baseado nisso, existe uma hipervalorização aí do sujeito e da forma como o sujeito percebe o mundo e do distanciamento entre a inteligência do sujeito e a realidade. E do fato da realidade ser inalcançável. Existe uma ênfase muito grande nisso, e a ideia do intuicionismo, apesar de ser uma coisa que para a filosofia medieval e aristotélica parece óbvia, para a filosofia contemporânea é uma coisa que acabou se tornando senso comum, e acabou que essa ideia caiu em desuso por causa da moda da filosófica de você desconstruir o senso comum baseado numa busca pelo fundamento a priorístico da interpretação do mundo, do ser humano, para chegar a uma conclusão que ninguém mais chegou. Essa é uma moda filosófica que acabou impossibilitando a admissão da ideia de que a base de todo conhecimento é simplesmente a percepção da presença de algo. Mas aí, até mesmo a interpretação aí da filosofia contemporânea, de Platão e de Aristóteles, tende a ver mais ou menos eles. Tinha até, quando o Olavo fala do Aristóteles no livro Aristóteles Nova Perspectiva, da interpretação que fizeram do Aristóteles, no Aristóteles Nova Perspectiva, ele fala sobre a visão do Aristóteles como racionalista, que seria, tipo, com uma régua ali, defendendo o uso aí das abstrações quantitativas para mensurar as coisas, sempre na busca de uma precisão para alcançar a verdade e tal, que pelo que eu entendi, né, foi mais ou menos uma interpretação de todo Aristóteles defendida pelos filósofos contemporâneos para dizer que a filosofia platônica e aristotélica na verdade, ela era parte de um mesmo desenvolvimento histórico que a filosofia contemporânea. Mas acontece que eu acredito que não, que essa ideia é inválida. Por quê? Porque pelo Aristóteles, pelo Platão, apesar de existir o uso da lógica, existir o estudo da lógica, o estudo da matemática, como um campo importante da realidade e tudo mais, que no Aristóteles não tinha tanto uso da lógica e tal, mas ele formalizou a lógica, mas não usava a lógica para as investigações filosóficas, usava principalmente a dialética e tal. Mas, pelo Aristóteles, você podia, por exemplo, dizer, tem aí a frase do Aristóteles de que a idade ideal para a mulher se casar é com 18 anos, e a idade ideal para o homem se casar é com 37 anos, alguma coisa assim.
tem a frase do Aristóteles de que a beleza dos velhos inspira certa severidade. Então, assim, se você se basear na ideia de que a única forma possível de você chegar na verdade é a lógica matemática, é o rigor ali das demonstrações lógicas matemáticas, das relações entre as formas quantitativas de abstração e o estudo dessas relações e da coerência entre essas relações realizado de forma rigorosa, é a única forma possível para você chegar à verdade, que tudo além daquilo é cagação de regra, é mal fundamentado e tudo mais, não dá para você ter certeza. Então, tipo, já que o Aristóteles era, na visão aí das vertentes aí da filosofia contemporânea, elas fazem parte da mesma tradição do Aristóteles, estão continuando e tal, a pretensão do Aristóteles e do Platão de buscar sempre um conhecimento mais seguro, mais rigoroso, mais crítico. Então, tipo, se ele buscava um conhecimento tão crítico assim, como que ele podia afirmar que a beleza dos velhos inspira certa severidade? E que a idade certa para a mulher se casar é 18 anos e para o homem se casar é 37 anos. Isso aí é baseado no quê? É baseado no bom senso da época dele, numa concepção aí de bom senso, que naquele contexto social, etc., ele pôde desenvolver e ele pôde fazer afirmações sobre a beleza que pela obra dele, parece que tinha pretensão de ser aceito como verdade por todo mundo. Não é uma coisa que, sim, porque pela filosofia contemporânea, assim, a única coisa que tem a aceitação universal é aquilo que pode ser demonstrado ali pela lógica matemática, pela demonstração a partir do estudo das relações de natureza quantitativa, das relações entre as abstrações de natureza quantitativa, e tudo que vai além disso aí é cagação de regra, e aí você pode até ter certeza absoluta daquilo, mas aquilo é indizível. Você não pode falar para as outras pessoas certas coisas aí sobre estética, sobre bom senso, senão você vai estar cagando regra. Então você só vai poder acessar aquela verdade ali que você tem certeza daquilo, mas ela é incomunicável. E todas as pessoas também só vão poder acessar cada uma a sua verdade, que vai ser incomunicável. Então, tipo, para a filosofia contemporânea aí, cientificista, que pelo que eu vi, afirmações... Acabou a luz aqui, né? Mas dá para continuar o vídeo. Afirmações como essa aí, de que a beleza dos velhos inspira certa severidade, seria vista como cagação de regra, porque isso não tem um alcance universal. Então, o Aristóteles, quando ele falou isso, se o Aristóteles ele tinha as mesmas pretensões, os mesmos objetivos da filosofia contemporânea, quando ele falou isso, que a beleza dos velhos inspira certa severidade, ele estava dizendo apenas uma verdade que, na verdade, era indizível, que ele não deveria dizer, estava apenas expressando uma opinião dele a esmo, assim, soltando no ar, sem pretensão nenhuma de que aquilo fosse verdade. Eu acho que não. Eu acho que pelo estudo da obra do Aristóteles, ele tinha pretensão de que observações desse tipo aí, observações que não têm legitimação nenhuma pela lógica matemática, pela análise aí das relações dos entes que você consegue acessar a partir das abstrações quantitativas, um tipo de demonstração que não tem nada a ver com isso, um tipo de demonstração que só tem a ver com a sensibilidade estética e o bom senso das pessoas, era algo que, pela filosofia aristotélica, podia ser algo que tivesse a pretensão de ser considerado verdade, de ser apresentado como uma verdade universal, que todo mundo pudesse entender. Então, como que era possível isso na filosofia aristotélica? Era possível porque a filosofia aristotélica não era apenas análise rigorosa da lógica matemática. Aliás, nem a aristotélica, nem a filosofia platônica também não, nem a cristã e medieval e patrística, escolástica e tudo mais. Porque todas essas filosofias, se você for investigar, se você for avaliar, elas estão repletas de afirmações desse tipo, que pela filosofia cientificista aí não fazem sentido. Mas são apenas cagação de regra ou apenas algo que tem a ver com a percepção daquele indivíduo, mas deveria ser indizível, porque tudo aquilo que só pode ser considerado verdade aquilo que tem uma aceitabilidade social irrefutável e inquebrável, e que todo mundo é obrigado a aceitar aquilo porque tem uma coerência lógica perfeita. E o que vai além disso aí é bobeira ou é fantasmagoria e tudo mais. Então, esse tipo de afirmação do Aristóteles seria considerado uma fantasmagoria hoje. Mas para Aristóteles, para a filosofia medieval, para patrística, escolástica e tudo mais, não era considerado uma fantasmagoria, mas era considerado uma afirmação legítima que poderia se incluir na busca pela verdade, poderia se incluir num discurso que procurasse transmitir alguma verdade para os outros. Por quê?
Porque essas filosofias eram fundamentadas no intuicionismo. E é justamente essa sacada do Olavo de Carvalho que eu acho que faz o Olavo de Carvalho ser um dos grandes pensadores, porque, mesmo que ele não tenha criado propriamente o intuicionismo, ele explicitou uma coisa que para todo mundo, na época da patrística, da escolástica, do aristotelismo, era óbvio, mas que na filosofia contemporânea se tornou, a filosofia contemporânea se distanciou tanto aí dessa tradição aí cristã e platônica aristotélica, que hoje é preciso você explicitar isso. Então o Olavo tem um grande mérito de ter explicitado uma concepção que parece assim, boba, parece meio óbvio até, que todo conhecimento se baseia na percepção da presença de algo, mas que uma vez que você explicita isso, você pode perceber que a filosofia toda do aristotelismo e da patrística e da escolástica, essas filosofias que eram repletas de afirmações como, por exemplo, essa: a beleza dos velhos inspira certa severidade. Ou então, sei lá, a idade própria para mulher se casar é 18 anos e o homem é 37 anos. Ou então, sei lá, como tem no São Tomás de Aquino, né, que cada ser ele produz o bem de alguma forma, que as plantas e os seres animados eles vão em direção ao bem, vão em direção à realização de algo sem ter consciência. E o ser humano vai em direção à realização do bem, tendo consciência de alguma coisa, porque todo ente tem uma natureza teleológica, tem a função de se realizar de alguma forma, e essa função tá de acordo com um plano divino e tudo mais. Isso aí, pô, na filosofia contemporânea isso é ou uma fantasmagoria, ou uma cagação de regra, ou um delírio. Então, tipo, é uma coisa que não faz sentido, tipo, qualquer ângulo que você olhe. Mas na filosofia patrística, escolástica, aristotélica, era possível você desenvolver um discurso a partir desse tipo de afirmação e criar um método para entender a realidade baseado nesse tipo de afirmação e que, no entanto, essas afirmações não eram apenas um delírio, apenas uma cagação de regra, eram coisas que se integravam naturalmente dentro de uma construção teórica do conhecimento que era, assim, sólida, não era um mero delírio, era uma coisa bem sólida, bem fundamentada, estruturada, e que era possível você, uma vez que você entrasse nesse tipo de análise, esse tipo de abordagem, era possível você fazer uma interpretação da realidade e um discurso explicativo sobre a realidade de forma segura. Sim, a forma segura não é apenas você aceitar a camisa de força da filosofia cientificista aí, que tudo que você tem que analisar é apenas o que é baseado no experimentalismo e na lógica matemática. Tudo além disso aí é cagação de regra, mesmo que seja verdade, você não pode comunicar porque é indizível. Então, tipo, mesmo sem você aceitar essa camisa de força, é possível você ter uma... Possível, não possível, só possível, mas é necessário, né? Porque se você aceitar essa camisa de força, você não pode dizer que a vida humana tem um valor, não pode dizer que realizar um genocídio é errado, porque tudo isso aí você tem que buscar uma inspiração metafísica. Algum momento você vai ter que buscar uma inspiração metafísica que vai fundamentar o valor de bem. E o valor de bem, a melhor forma de compreender esse valor integralmente é apenas através da metafísica, da inspiração aristotélica e medieval, etc., a partir da analogia com a observação do desenvolvimento físico dos seres e da relação entre esse desenvolvimento e a realidade, tal, você pode fazer um conceito de bem, da realização do bem. E aí, sem esse conceito de bem, da realização do bem, como você vai fundamentar o valor da vida humana? Como você vai fundamentar? Você pode até ter uma forma de fundamentação, mas essa forma vai ser insuficiente e muito menos bem construída do que se você buscar na filosofia clássica e aristotélica e medieval. Então, assim, enfim, né? Estou explicando isso aí tudo para dizer que a partir da filosofia medieval e aristotélica é possível você desenvolver um discurso bem construído, consolidado, não vai ser apenas cagação de regra, é apenas arbitrariedade. E é necessário, porque é esse discurso que permite você criar da forma mais sólida possível um discurso e uma construção teórica que fundamente, por exemplo, o valor da vida humana, que é uma incógnita na filosofia contemporânea. Os instrumentos que a filosofia contemporânea usou para fundamentar, por exemplo, o valor da vida, o bem, etc., são uma coisa que, assim, você pode até fazer, mas é aquela coisa, você pode definir um desenho hiperrealista a partir
do cálculo ali mensurado da proporção que existe, do tamanho do nariz, tamanho dos olhos, tamanho da boca. Então, beleza. Ah, então esse desenho aqui é igual àquela foto, então tem as mesmas medidas, então tá demonstrado aí, beleza. Só que essa forma de mensurar, esses cálculos que você faz ali das dimensões do desenho, não tem nada a ver com o processo pelo qual o artista produziu aquele desenho. Então a argumentação que a filosofia contemporânea usa para moderno e contemporâneo, depois do iluminismo, todas as filosofias aí que não se incluem na tradição aristotélica e medieval usaram para fundamentar a ideia de bem e a ideia do valor, do alcance do bem, do valor da vida humana, foram mais ou menos isso. Você pega ali o desenho hiperrealista, você faz uma medida das dimensões ali do desenho e você usa o fato dessas medidas serem correspondentes à fotografia para dizer que o desenho é perfeito, de alta qualidade. Então, tipo, você pode usar uma medida ali para dizer que aquele desenho é bom. Mas é a melhor forma? Não, porque essa forma não vai dizer nada sobre o processo pelo qual o desenho foi elaborado. Então, isso é uma forma insuficiente de qualquer jeito. Então, a partir de tudo isso aí, eu estou dizendo por que o intuicionismo é importante. Porque o intuicionismo é o ponto de partida aí que o Olavo teve a sacada de trazer à tona, que é o ponto de partida que vai explicar como que é possível, porque que não é um mero delírio, uma mera fantasmagoria, a construção teórica da filosofia aristotélica e medieval. E essa filosofia aristotélica e medieval é necessário ser trazida à tona porque ela é que permite dar a melhor fundamentação para, por exemplo, o valor da vida humana e o bem em si, que é algo que é necessário aí. Enfim, todo mundo sabe o que é necessário, não precisa falar. E então, o intuicionismo é importante sim. E agora o que isso tem a ver com a direita e a esquerda, que eu ia falar no começo do vídeo? Tem a ver porque a direita, as coisas que a direita defende, como por exemplo, o próprio capitalismo, como eu falei, o capitalismo tem como você fundamentar de outra forma, mas é uma forma insuficiente. A ideia do capitalismo, a ideia do livre mercado e tal, a ideia do direito à propriedade, com restrições, porque a cobrança de impostos, senão o sistema vai se eu defendo, etc. Posteriormente posso explicar melhor, mas o sistema da sociedade chamado de conservador aí, que existe sim a cobrança de impostos, o valor da propriedade não é um valor absoluto e tal, mas ele é relativizado um pouco, cobrando um pouco de impostos, mas ele é preservado pelo respeito ao capitalismo, porque o capitalismo é necessário. Ao mesmo tempo que você proíbe, por exemplo, drogas e aborto, você proíbe certas drogas que vão causar muito mal para a sociedade, etc. Por exemplo, vamos dizer a sociedade americana no governo do Ronald Reagan, a sociedade inglesa no governo da Margaret Thatcher, vamos dizer. É o modelo tradicional aí, da sociedade conservadora, ocidental, modelo ideal, mais representativo, que representa o melhor possível. Vamos dizer, Estados Unidos no governo Reagan e Reino Unido no governo Thatcher. O que acontece? A única forma possível de construção teórica que vai dar uma legitimidade para a estrutura política desses governos, política e social desses governos, é a filosofia aristotélica e medieval, entendeu? E que isso aí não dá para explicar num vídeo só, mas eu explico em todos os outros vídeos anteriores. Porque, por exemplo, a filosofia contemporânea, você fala, beleza, o governo Reagan foi bom e tal, mas não pode proibir a maconha, porque se você proíbe a maconha e não proíbe a cerveja, você está sendo contraditório. Então, a proposta de uma ação política, de um modelo político, não pode ser contraditório, porque tudo tem que respeitar a lógica, porque se não respeitar a lógica é uma cagação de regra. Então, isso forma uma certa idolatria da lógica. Então, esse modelo aí da idolatria da lógica que é o que predominou aí nos grupos libertários e anarcocapitalistas, né? É aquilo que acabou se tornando a direita possível de ter a direita em que é possível ter alguma fundamentação intelectual, porque a direita conservadora tem lá o Russell Kirk, tem o Roger Scruton, tem meia dúzia de autores e tal que falam sobre combatendo a esquerda, mas não falam nada combatendo o anarcocapitalismo e o libertarianismo. Então acaba que se o conservador não tiver muita sagacidade, muita esperteza, ele sempre vai ser uma presa fácil dos anarcocapitalistas e libertários. E a esquerda propriamente, né, não precisa nem falar porque que a filosofia medieval e aristotélica tem que ser usada para combater a esquerda. Então, por isso que essa questão aí das discussões sobre a ciência tem a ver com a ideia de direita e esquerda, porque
a filosofia que fundamenta o cientificismo no sentido de que tudo aquilo que você pode afirmar é apenas aquilo que é provado através da experiência científica exaustivamente, milhares de vezes seguidas, etc. E a lógica matemática, que é uma coisa irrefutável, que é mais ou menos o neopositivismo, né? Não sei se, mas tem tais autores do neopositivismo que não são assim e tal, não sei. Mas dizendo o efeito histórico do neopositivismo, o que teve foi esse, o cientificismo vulgar, que é você dizer que você só pode afirmar aquilo que você provou milhares de vezes na experiência científica ou aquilo que tem uma fundamentação na lógica matemática perfeita. Tudo que vai além disso aí é cagação de regra. O cientificismo, como ele se tornou difundido na sociedade, influente na sociedade, principalmente no mundo anglo-saxão, né? É isso. Então, é importante para a direita, sim, resgatar a filosofia aristotélica e tomista e medieval. É importante para a direita, porque senão a direita vai cair ou no discurso libertário anarcocapitalista que vai destruir a direita, pelo que eu falei já em vários vídeos, ou no discurso da esquerda, que não precisa nem comentar. E essa discussão aí sobre a Terra plana faz um grande desfavor à filosofia, vamos dizer, ao intuicionismo como um todo, porque acaba que o pessoal relaciona o intuicionismo como, mesmo sem saber o que é intuicionismo, eles acabam relacionando, o intuicionismo tem implícita uma crítica ao cientificismo, né? Eles acabam relacionando qualquer crítica ao cientificismo com a Terra plana, com a tal teoria da Terra plana. Mas isso aí é uma merda pelo seguinte, porque a crítica ao cientificismo é uma merda assim da perspectiva da direita. Porque a crítica ao cientificismo e o resgate da filosofia aristotélica e medieval é necessário para a preservação aí dos ideais da direita, por tudo isso que eu falei anteriormente, e porque a única forma possível de você dar uma fundamentação intelectual decente para essa ideia, para as ideias que vão estar implícitas ali no governo da Ronald Reagan, da Margaret Thatcher, nos governos aí bem-sucedidos da direita, se você for ver historicamente, a única forma de dar um discurso com fundamento teórico suficiente para legitimar esses governos é usando a base intelectual do Aristóteles da filosofia medieval. Não tem outra forma, senão qualquer outro discurso que você use ele vai ser autodestrutivo. Então, é necessário para a direita resgatar. E aí tem o pessoal que fala, mas o intuicionismo, né, que é você ver aquilo que está na sua frente só e tal, e que, por exemplo, isso pode ser usado pela Terra plana, porque o cara que diz que a Terra é plana é porque é o que ele está expressando aquilo que ele está vendo imediatamente. Ele não está vendo a esfericidade da Terra e tudo mais. Então, ele está sendo intuicionista ali. E eu digo não, porque assim, o intuicionismo pode ser usado de uma forma inadequada para você dizer que a partir do fato de você só poder dizer aquilo que você... Não, a partir do fato de que tudo aquilo que você pode dizer é a percepção da presença de algo, você deduzir então que você só pode dizer aquilo que está embaixo do seu nariz. Tudo que além daquilo você não conhece, você não pode falar nada. E não, porque o intuicionismo não é isso. Tanto que o Aristóteles, Platão, a filosofia medieval e tal, como o próprio Olavo de Carvalho define, podem ser considerados intuicionistas. Porque o intuicionismo não quer dizer que você vai se fechar apenas naquilo que está debaixo do seu nariz, na sua percepção imediata. O intuicionismo quer dizer que a percepção de tudo se baseia na percepção de alguma presença. Mas, a partir daí, você pode aumentar, vamos dizer, o número de referências que você tenha, e você deve aumentar o máximo possível o número de referências para depois fazer uma elaboração dialética a partir da confrontação dessas várias hipóteses que você faz, a partir do aumento das referências que você usa, e só a partir desse processo você vai tirar uma conclusão sobre a realidade. Então, basicamente assim, o intuicionismo não é você ver um objeto cúbico, vamos dizer, que ele tem 6 lados, mas você olha ali, você vê 3 lados, que você olha de um determinado ângulo. Não, aliás, tem 8 lados e você olha ali... não, tem 6 lados mesmo, você olha ali 3 lados. Então, assim, você olhar os 3 lados, você sabe que existem os outros 3 lados que você não está vendo. Então, tipo, o intuicionismo não é só você falar, não, só existe 3 lados porque eu estou vendo só 3 lados. O intuicionismo é você admitir que existem mais 3 lados que você não está vendo, porque é o que está de acordo com o bom senso. Todos os objetos cúbicos que você viu,
não tinha, a maioria não era recortado em 3 lados, a maioria tinha 6 lados, que estavam, outros 3 lados que estavam escondidos. Então, a partir do fato de você deduzir que a maioria dos objetos, não, a partir da sua dedução que você faz, a partir do fato de que a maioria dos objetos cúbicos que você viu não eram assim recortados, você olha 3 lados de um objeto cúbico, você deduz que tem outros 3 lados que você não está vendo, porque a maioria tinha 6 lados. Então, essa dedução que você faz é uma dedução a partir do bom senso. Não é uma coisa exaustiva, uma equação matemática que vai provar isso. Não é simplesmente o bom senso. E esse uso do bom senso é o intuicionismo também. E essa que é a vantagem do intuicionismo. Ele permite que você use o bom senso ao mesmo tempo use as experiências científicas, as deduções matemáticas, enquanto o cientificismo só permite que você use as experimentações e tal, as equações não permitem que você use o bom senso. E quando você não é um cientista, não é, vamos dizer, não é um astrônomo, alguma coisa assim, não tem familiaridade com os experimentos que foram feitos de projeção de satélites e tudo mais, e você também não estudou exaustivamente sobre navegação para saber que os navios podem dar uma volta em torno da Terra, se eles saem de um lugar, eles vão dar uma volta no linha do Equador, voltam para o mesmo lugar, que são, vamos dizer, as provas assim, básicas da esfericidade da Terra, e também os satélites e as naves que foram e tal, tiraram fotos e viram que a Terra é esférica e tal. Você não precisa ter estudado exaustivamente o negócio para você saber que a Terra é esférica, é só você ver, porra. Tem um monte de satélites aí que foram lá, tiraram foto, etc. E também toda a civilização, todo o conhecimento geográfico e tudo mais foi feito na base de que se você pegar e sair de um lugar e seguir a linha do Equador e tal, você vai voltar para o mesmo lugar. Então, se você faz isso é porque a Terra tem que ser esférica. Então, tipo, se você não é um cientista e tal, mas você acredita plenamente na esfericidade da Terra, a partir dessas evidências, então você está sendo intuicionista. Da mesma forma que o cara que olhou o objeto cúbico que tem 3 lados, ele deduz que tem os outros 3 lados ali, ele está fazendo isso por quê? Porque ele tem um bom senso. E se você também está deduzindo que a Terra é esférica sem ter feito exaustivamente várias experiências e tudo mais, você também está usando bom senso. Então você também está sendo intuicionista. Então, na verdade, o perigo aí dessa discussão da Terra plana não é nem a relevância em si dos argumentos, que eu acho uma bobagem. Eu acho que o perigo é você colocar em credibilidade o intuicionismo, quando, na verdade, se você diz que a Terra é esférica, você está dizendo isso baseado no intuicionismo. Então, talvez eu não tenha esclarecido tudo aí que eu queria falar nesse vídeo, né? Mas eu pretendo fazer outro. Mas, por enquanto, é isso. Muito obrigado.